Então, é claro que não é fácil compreender a situação hoje, sobretudo hoje, a situação política aqui no Brasil, política, cultural, né? É um período bastante agitado. É claro que é o período agitado que nós, a nossa geração, enquanto ainda estamos vivos, estamos vivendo. Agora, períodos de agitação existiram em todas as décadas, vamos dizer assim, né? Em todos os tempos. Mas a questão é a seguinte, a gente precisa sempre buscar conhecer o todo, né? Vamos dizer assim, vou me ater aqui ao conselho de Aristóteles, não só como filósofo, mas como cientista, né? Vamos começar pelo começo, conforme a ordem natural. Então, se você quer entender história do, por exemplo, queremos entender a história do nosso país, o Brasil, história da monarquia, nós temos que remontar lá ao período colonial. Você vai ter que ler livros de história, vai ter que ler literatura do período colonial, né? Entre outros documentos que a gente pode acessar e que são acessíveis hoje, né? E para quem gosta de estudar, isso é uma delícia, né? Mas o que vem em primeiro lugar é que nós precisamos ter a informação, né? Eu não acredito, a grande maioria das pessoas acaba avaliando as coisas muito pela sua consequência. Tem aquela fórmula filosófica de raciocínio que o próprio Mário Ferreira, o grande filósofo brasileiro, o maior, provavelmente, filósofo brasileiro, segundo até o próprio professor Olavo, que é o Mário Ferreira de Santos, tem a questão do consequente e do antecedente, né? Podemos conhecer muito do antecedente pelo consequente, enfim, as possibilidades das coisas. Mas como nós sabemos que muito do que acontece hoje já é o resultado de muitos eventos que ocorreram décadas atrás, até antes de nós nascermos, então é preciso não apenas remontar no tempo de uma forma sumária, nós precisamos de informação, nós precisamos rastrear, nós precisamos agir como cientistas, nós precisamos ter interesse pela realidade, né? É claro que todo mundo tem direito de fazer o que bem entende, assim, dentro dos limites da lei, né? Mas assim, estou falando, todo mundo tem o direito, você quer descansar, você quer curtir a vida, quer beber sua cerveja, né? Quer sair para zoar, quer ir para balada, quer viajar, beleza. Só não venha dar palpite em coisas que não sabe. Uma das piores coisas que existem é isso. As pessoas estarem querendo tocar em assuntos que elas desconhecem. Ou que estão, pelo menos, têm informações sumárias. Isso está errado, né? As pessoas assim, pensam assim num jogo de quebra-cabeças. As pessoas, e não que as pessoas não sejam capazes de compreender, de intuir a situação atual, problemas da situação atual. Mas a questão é a seguinte, elas têm peças soltas. Elas até conseguem juntar algumas peças ali e montar e perceber o que cena que elas representam, né? O que elas apresentam, na verdade. Só que ela não tem detalhes, né? Se você vai montar um quebra-cabeça, você quer ele completo, você quer juntar todas as peças e você vai investigando, você vai selecionando, aquilo dá trabalho, mas no final você tem um resultado satisfatório, porque você tem todo o quadro completo diante de você, apresentando uma cena. Agora as pessoas se atêm a pecinhas e ficam nelas. E muitas vezes estão apenas adivinhando a paisagem, mas não estão percebendo exatamente o que é. Não estão percebendo os seus detalhes, as suas ligações, os seus, né, né, os entremeios ali, né, da coisa. Então é claro que as pessoas acabam se perdendo, por mais que intuam corretamente, aquilo não prevalece, elas se perdem nos seus raciocínios, nas suas ideias. O que, por exemplo, muita gente ainda apoia, por exemplo, movimentos de esquerda aqui no Brasil, né? Não que os movimentos de esquerda não tenham a sua razão de existir, mas a questão é a seguinte: o Partido dos Trabalhadores, né, ficou aí dois representantes, Lula e Dilma, ficaram aí 13 anos, né, gerindo o poder executivo do país. E ao longo desse tempo, uma série de problemas ocorreram. E não é só de ordem financeira, não é só a questão de corrupção passiva ou ativa, né? É uma série de problemas que engendraram corrupção meio cultural, né? Meio institucional e até espiritual, né? Porque você tem lá hoje,
de acordo com as investigações que estão se empreendendo, se consegue perceber, se consegue chegar a uma série de indícios de que existe uma forte ligação entre o PT e o PCC, primeiro comando da capital. Só isso já basta para as pessoas entenderem que o Lula deveria ter sofrido impeachment já desde o primeiro ano, né, de governo. Mas a questão é que naquele tempo não tinha essa fluidez, né, essa imediaticidade das informações, né, e também você tinha um discurso esquerdista muito bem articulado. E aí é que entra o professor Olavo de Carvalho, porque ele de fato contribuiu para melhorar um pouco a linguagem das pessoas e a percepção. Ele e outros colaboradores, mas ele encabeçando isso. Nisso ele tem o um mérito também, entre outras, entre outras trabalhos dele. Porque durante um bom tempo, mais de 10 anos, o Lula ainda estava liderando nas pesquisas como, em primeiro lugar, como líder político, como, né, candidato, e demorou tempo para as pessoas se darem conta, pelo menos as pessoas que estavam iludidas com o PT, as pessoas que estavam apoiando o PT, e muitas que ainda apoiam, né, mas que reconhecem os problemas, esses problemas. Durante tanto tempo, o discurso do Lula, muitas vezes, né, sancionando coisas erradas, né, em público, sequer sequer recebiam um comentário negativo. Por exemplo, torna a colocar aqui, né, em 2007, um pouco antes da chegada do Papa aqui no Brasil, o Papa Bento XVI, você tinha lá o Lula divulgando um programa que, graças a Deus, não foi para frente, não passou no Congresso, graças a Deus, né? Ele difundindo o projeto de distribuição de máquinas de camisinha nas escolas. Só isso já bastaria para se assim, desqualificar essa pessoa como presidente. E outra, o que ele falou na época? Talvez isso esteja no YouTube, mas isso passou em cadeia nacional pela Rede Globo. Lula, porque sexo é bom, todo mundo gosta. Porque a criança, o adolescente, o jovem não tem que pedir permissão pro pai, pra mãe, nem pra igreja, sexo é bom. Quer dizer, hoje se criticam os discursos, as bobagens, as besteiras que o Bolsonaro fala, e tem que ser criticadas, viram meme, ele tem que ser colocado contra a parede com relação a isso. Mas e o Lula? Na época ninguém disse nada. E por que isso acontece? Né? E outra coisa que o professor Olavo tem muita razão é, você vê, os partidos, os grupos de esquerda são muito bem organizados, seja dentro dos partidos, seja dentro de outros grupos de pessoas. Né? Por exemplo, aí você vê o cerco que eles estão fazendo aí, que envolve não só política, envolve cultura, envolve artistas, envolve ONGs, né? Toda essa questão da Amazônia, que é uma coisa muito suspeita, não se sabe exatamente o que está acontecendo lá. As pessoas que estão indo verificar, né, estão colocando que tudo aquilo ali é um processo de sabotagem, né? Embora muitas pessoas de esquerda estejam descrevendo a situação como culpa só do Bolsonaro. Pode ser culpa dele, pode não ser, mas nós aqui não temos informações suficientes ainda para chegar a entender isso. Isso vai demorar para nós entendermos isso, né? Mas você vê, eles vão conseguindo se posicionar, se organizar e se posicionar e arrebanhar pessoas a seu favor, de tal modo que vai cercando. Você vê, você tem recentemente apareceu o João Gordo, né? O anarquista de Araque, recebendo na sua cozinha Fernando Haddad. Já o Roger Waters já veio 2, 3 vezes para cá, né, se fazendo de vítima, né? É, Fora os outros artistas, seja os artistas aí, sobretudo da Globo, e outros artistas brasileiros que estão constantemente, né, atacando o governo Bolsonaro nos festivais que promovem. Agora eu estava vendo aqui nesse canal, Red Flow, nem o pessoal do metal escapa. Eu que sou muito fã de heavy metal também, você tem lá os caras fazendo uma entrevista, um repórterzinho de merda ali nesse canal Red Flow, fazendo entrevista com o vocalista da Napalm Death, né, o Mark Green,
E é fácil, cara, você assiste 10 minutos de entrevista e você vê que ridículo. Que cena ridícula que ele fez. Infelizmente, gosto. Pra mim, é a voz mais. É a voz que eu mais gosto no mundo. É a do Barney. De todas que eu escutei na minha vida, pô, ele tem uma voz de leão. Aquele cara. Mas você vê que ele não está inteirado da política no Brasil. Ele é um cara dado a discursos clichês, né? Eu até tenho um contato com alguns membros da banda, né, Napalm, via Facebook, e eles me explicam que de fato falta muita informação para ele, mas ele é um cara do tipo político, é um cara que, primeiro que ele tem uma boa apresentação, uma pessoa bastante carismática, né, bastante receptiva, bastante educada, mas ele é o cara que só sabe fazer discurso bonito. Então o que é claro ali na entrevista aqui? Foi entregue uma pauta para ele, contendo todos esses itens: Amazônia, Marielle Franco, né, governo Bolsonaro, o Lula injustiçado, e ele foi só respondendo conforme, dançando conforme a música ali. É fácil perceber que ele não está informado, porque se as únicas informações que ele tem no Brasil são só essas, que esse, como ele colocou, esse é uma espécie de governo de gangster. Todo governo é uma espécie pode tornar-se uma espécie de máfia, né? Inclusive o próprio PT, que tem ligações diretas com o crime. Mas você vê, ali, se é só isso que ele conhece do Brasil, é claro que ele não conhece nada. Mas você vê, claro que isso até é ridículo de ver. Qualquer pessoa que seja um estudante sério percebe que aquilo ali é ridículo. Mas você vê o esforço que essas pessoas fazem. Quer dizer, como é que muita gente ligada a partidos de esquerda aqui no Brasil, seja o PT, seja o PCdoB, o PCB, PSOL, seja o que for, você vê que eles estão sempre cobrando. Ah, mas a morte de Marielle Franco, de fato, a morte de Marielle Franco tem que ser investigada. Mas você vê o que é mais. O que pesa mais na avaliação dessa gente? O fato de que existe uma suspeita de que o assassino, possível assassino de Marielle Franco, era vizinho do assessor do filho do presidente Jair Bolsonaro. Isso para eles é prova suficiente de que o Jair Bolsonaro é basicamente o assassino de Marielle Franco. E ele mesmo, o Jair Bolsonaro, foi impedido, né, de investigar o cara que tentou assassiná-lo com uma estocada. Você tem agora, recentemente, foi, acho que ali na avaliação do pessoal da Jovem Pan ali, o o Felipe Moura, o Augusto Nunes, né? Você vê que eles estavam explicando, só numa pauta ali de quase meia hora, a ligação do PT com o PCC e qual, né, rastreando ali historicamente as relações entre ambos, né, o PT e o PCC, na morte do prefeito Celso Daniel. Só tem petista envolvido, e as pessoas que foram presas, os agentes direto que assassinaram a pessoa ali, são membros do PCC. Recentemente houve vazamentos aí do PCC na cadeia, diálogos, que indicam uma ligação intensa entre PT e PCC, mas isso parece as pessoas não conta, né? Então é claro que essa avaliação que eu estou fazendo, é claro que isso é uma coisa, né, qualquer um pode fazer, é uma coisa evidente, mas veja como escapa isso a grande maioria das pessoas do nosso convívio, que não estão interessadas em olhar as coisas, olhar as duas faces, pelo menos. Pô, é claro que o Bolsonaro está fazendo errado em muitos pontos, sobretudo colocar os filhos dele lá, né? A ação dos eu votei no Bolsonaro, não nos filhos dele. E é claro que ele não me representa. Agora, a atuação do Sérgio Moro, ela é muito importante e já está produzindo bons resultados. Está conseguindo fazer regredir o crime em algum ponto. Mas esse bando de babaca esquerdista não consegue perceber isso. Eles estão interessados é porque o Sérgio Moro ele está abusando de um fator aqui ou ali, que também tem que ser, vamos dizer assim, tem que ser repreendido. Agora, isso não o desqualifica para o trabalho que ele está fazendo. Né? Porque esses problemas administrativos que estão ocorrendo no governo Bolsonaro, eles não se comparam aos crimes que foram promovidos durante o governo PT. Então, se as pessoas estão interessadas em defender uma boa política, uma melhor aqui para o Brasil, não vai adiantar recorrer ao PT novamente.
Porque essas pessoas estão só fazendo torcida, estão só defendendo um partido em detrimento de outro. Então faço pelo menos que nem o Lobão. O Lobão é um cara inteligente. Ele está pisando na bola, mas ele é um cara inteligente. Ele pelo menos não está defendendo nenhum nem o outro. Só que ele está muito radicalmente se opondo radicalmente ao governo Bolsonaro, sendo que ele sabe que as coisas não são assim, né? E não adianta, Lobão, você querer impugnar toda a obra do Olavo porque você não a conhece. Concordo com você, a intromissão do professor Olavo no governo Jair Bolsonaro, ela não está sendo proveitosa, não está sendo positiva. Mesmo porque ele até nega isso, mas na verdade ele está se intrometendo e eu não acho que isso é da alçada dele, porque há muitos anos atrás ele já havia dito que não é dever do filósofo fazer isso. E não é mesmo. Então, só que isso não invalida a obra dele. Da mesma maneira que você, Lobão, quando você foi defender essa merda desse partido que é o PT, ao seu trabalho artístico não foi impugnado por isso. Eu gosto do seu trabalho artístico. Só que você, né, eu não sei o que, que é. Você tem eu não sei qual que é o problema entre você, Lobão, e o Olavo. É algum problema pessoal que nenhum dos dois está querendo colocar. De fato, o real teor disso. Porque não adianta você só. Não adianta o Olavo ficar o Lobostão, e não adianta também você, Lobão, ficar o anãozinho da subtração. Isso é besteira. Isso aí pra mim é briga de comadre de velha fofoqueira. Não é briga de homem, pelo amor de Deus. Né? Ambos têm coisas a dizer. O Olavo é muito mais experiente que você, Lobão. Mas não é ao Olavo que eu vou recorrer se eu quiser compreender mais sobre música. Também não é a você, Lobão, que eu vou recorrer se eu quiser entender mais de filosofia ou de outras áreas aí do conhecimento. Então, Lobão, você desconhece a obra do Olavo, não só os livros que ele lançou, ou você leu ou você entendeu pouco. Desconhece o trabalho dele sobre teoria do Estado, o curso que ele tem em psicologia, em alquimia, o curso de astrocaracterologia, que não é astrologia, né? Você tem os cursos de filosofia, tem o curso de história, curso de literatura, curso de linguagem. Ah, mas quem é ele para se arrogar o direito de fazer isso? Bom, vai lá e pesquise, vai lá e leia, consulte esse material. São livros, apostilas, áudios, videoaulas, né? São artigos. Vai lá e consulte todo esse material e depois venha julgá-lo. Senão fica aí que nem esse Regis Tadeu. O Regis Tadeu é outro que está engrenado aí já na esquerda, né? O astrólogo metido a filósofo. Não, nem sabe o que. O Regis Tadeu sequer sabe o que é a escola de Frankfurt. Sequer se deu o trabalho algum dia na vida dele de pesquisar o que é a escola de Frankfurt. Ele só foi pesquisar no Wikipedia lá para fazer um vídeo para tentar detonar o Olavo. E ficou um vídeo mais ridículo. Ele não soube se expressar no Morning Show diante do Flávio Morgenstern e aquele outro aluno do Olavo, que até defenderam ali defenderam os Beatles, né? Contra a declaração do professor Olavo. Eles se expressaram de uma maneira bastante inteligente, eles conseguiram estabelecer um diálogo ali. E o único que não conseguiu se engrenar naquilo ali foi o Regis Tadeu, que ficou até meio apagadinho ali, não quis, né? Ali ele não bancou o machão, o velho rabugento, o velho entojado, o cara, né? Aquele cara radical que ele gosta de se mostrar ali, ele não fez nada, ali ele ficou meio apagadinho, por quê? Porque tem medo de levar invertida, porque não tem o preparo intelectual. O que não quer dizer que a gente tem que ficar mão na cabeça de todo mundo, né? Então é claro que o que está faltando aí é a pessoa saber equilibrar. Se você está interessado, você tem que estar interessado em primeiro lugar na verdade. Agora a pessoa não está interessada na verdade, está interessada em defender um partido, está interessada em defender uma coisa em detrimento de outra. Pô, mas pera lá, ninguém é dono da bola aí, meu filho. E é como diz o grande jurista e filósofo Miguel Reale, que registrou uma vez, a verdade não é monopólio de ninguém, é patrimônio comum das inteligências. Você tem que chegar à verdade. E não vai dar para você, não pode impugnar absolutamente o governo Bolsonaro, por mais erros que ele cometa, como também não se pode impugnar todo o PT, porque alguma coisa também houve no governo PT que de fato produziu algum bem, né? Embora os crimes cometidos ali ao longo da gestão PT sejam evidentes, né? E precisa ser colocado, como diz Baudelaire, né? Precisa ser colocado
em evidência, né? Então, em primeiro lugar, você tem que defender a verdade. Se você for defender um partido, fodeu, meu filho. Você tem que defender a verdade. E não, agora, não precisa ser radical, como eu acho que alguns estão sendo por aí, que em vez de não querer defender a verdade, estão mais defendendo as suas convicções, né? Então, Lobão, esse é o recado também para você. Não é, concordo contigo. A expressão artística ela é inseparável das suas posições políticas, religiosas, ideológicas, que seja. Só que não quer dizer que as suas posições políticas e ideológicas estejam corretas, né? Você pode estar bem equivocado. Isso é o que acontece, por exemplo, eu estou relendo lá a biografia do poeta Ezra Pound. As posições políticas e até a teoria econômica que ele lançou, segundo ali a biografia, estavam erradas. Mas isso não invalida a obra dele. Mas ele errou e ele até pagou por isso, né? E na época lá, isso, no período da Segunda Guerra Mundial, era uma coisa perigosa até, né? Porque era um período bastante tenso e de bastante intolerância, né? Mas isso não invalida a obra do grande poeta que ele foi. O problema é que a posição ideológica dele, política e a sua pequena teoria econômica estavam equivocadas. Embora o modo de expressar a linguagem que ele tinha, o domínio que ele tinha da linguagem fosse imperfeito. Então, mas precisa haver um equilíbrio. Se não houver equilíbrio, então enquanto as pessoas não souberem ter não perceberem que é necessário, em primeiro lugar, entender a verdade e entender que a verdade ela é bem mais complexa, que eles não podem se ater a resumões das crônicas diárias, que isso necessita investigação e que precisa também haver um equilíbrio, né, tanto o equilíbrio na sua avaliação, né, como você recebe, como perceber o equilíbrio fora e tentar produzir um equilíbrio fora de você, no seu entorno também. Enquanto não perceberem isso, vai ser difícil. Vai ficar nessa guerrinha, que não se limita só à guerra de narrativas. Acaba terminando em agressões até, né? Em situações provocativas que são bastante negativas. Entende? Era isso.